Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo a Bíblia, com esse propósito de ler a Bíblia todo esse ano, se Deus quiser. E agora nós vamos terminar o livro de Levítico. É o terceiro livro da Bíblia. E hoje é 8 de março de 2022. O ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colhem o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem não semeiem, perdi aqui. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem o do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no ano de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas, quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês não são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra,
mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas, se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Se não for resgatada, antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros, ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são propriedade deles, entre os israelitas. Ponto. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas. São propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir deles juros nem emprestar-lhe mantimento visando a algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador, contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, todavia, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos,
pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permita que o seu senhor domine piedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso aqui, gente, essa parte eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque eu não vou repetir, porque eu quero acabar de ler esse livro hoje, de Levítico. Falta 2 capítulos ainda. Vou ler agora o 26 e falta o 27. Mas presta atenção, que é muito profundo isso aí. A recompensa da obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela, ou seja, para ajoelhar diante dela e adorar. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É invisível, mas é real. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Continuo prestando atenção. É no restante da Bíblia, do que eu vou ler hoje, porque é muito profundo. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, ou seja, prósperos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. De tanta fartura, hein? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, olha, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Oh, glória! Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que eu os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Graças a Deus. Continue prestando atenção. O castigo da desobediência. Preste atenção que é muito profundo, para nós podermos tomar posse dessa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Agora é o castigo da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarei de pôr em prática todos os meus mandamentos. Não, eu li errado. Deixarem. Começando aqui de novo. Mas, o castigo da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que eles tirarão a visão e definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes.
O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Já viu que ditado? Está fugindo de sua própria sombra? Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e o castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados, e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. A aliança é o pacto, né? É o pacto, né, que ele fez com a gente, com a nossa, né, desde nossas gerações passadas. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão no único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se, apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Pecados, eu vou só dar uma explicação pequenininha aqui rapidinho para não atrasar. Pecado significa transgredir a lei, errar o alvo. Às vezes a gente não sabe o que é pecado. Pecado é isso, transgredir a lei. A lei foi dada para ser obedecida. Temer ao Senhor, obedecer somente a Ele, não fazer para nós imagens, não encurvar a elas, não prestar culto às imagens. O que falou nesse capítulo. Por isso que eu estou falando sobre o assunto. Então, Deus, né, está falando aqui no castigo. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. Sobre os seus ídolos mortos. Porque os ídolos são mortos, né? A Bíblia fala em Salmo 115, que da boca dele não sai voz nenhuma, o nariz não cheira, os olhos não enxergam, os ouvidos não ouvem. Por isso está falando sobre os seus ídolos mortos. E rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo,
que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns dos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, olha aí, presta atenção. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada, e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Presta atenção, gente. Capítulo 27 é o último capítulo desse livro de Levítico. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme... Ai, meu Deus. Será que vai dar tempo? Vou ler bem rápido para dar tempo. Faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E, se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torne-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor,
o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltará a ser sua. Ou seja, acrescentar 20%. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura. 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a terra voltará a ser sua. Mas, se não a resgatar ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor, seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas, se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas, assim, consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, 20%. Tem que acrescentar. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituído se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Aí, amanhã nós vamos ler Números. Meus queridos, eu li muito depressa para acabar esse livro hoje. Quero nosso propósito. Nosso propósito é estar lendo 25 minutos a meia hora por dia. Então eu li depressa. Mas aquelas partes que eu pedi para prestar atenção sobre as bênçãos e as maldições, se você não entendeu direito, assista o vídeo de novo. Naquela parte é muito importante aprender. É muito importante. Se você não estiver entendendo, peça a Deus para te dar entendimento. Porque a palavra de Deus, como eu já disse aqui em outros vídeos passados, anteriores, a palavra de Deus não é estudada, é revelada. Eu entendo muito bem essa parte que eu li sobre as bênçãos e maldições, eu entendo muito bem. E se você não entender, peça a Deus para te dar entendimento. Porque a revelação quem dá é Deus, quem dá é o Espírito Santo. Não é o homem, não é estudo. Não adianta ser intelectual para entender a Bíblia.
Para entender a Bíblia, tem que ser humilde, tem que se humilhar diante de Deus e pedir a Ele entendimento. Pede ao Espírito Santo, pede a Deus sabedoria que Ele te dá. Está escrito no livro de Tiago. Deus que abençoe, fiquem com Deus e a paz seja com todos vocês, com suas famílias, com a minha família. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.